Pessoal, o que nós vamos falar? Muita gente assistiu o filme e agora aquilo que está sendo falado bastante na internet é sobre as coisas, né, as supostas teorias, coisas que as pessoas não entenderam muito bem, que aconteceram no filme. Algumas são teorias, né? Quem sabe, assim, projeções, ficções, aquilo que as pessoas pegam pequenos elementos e criam uma história em cima, e outras não, né? Outras estão muito claras, pelo menos para nós, né? Que já assistimos, eu já assisti 3 vezes o filme, né? A terceira vez. 2. Já fui 3 vezes no cinema. A maior probabilidade é que são, né? Porque... Sejam, tá. Ok. A maior probabilidade é que sejam irmãos, sim, porque quando o Arthur, que é adotado, ele foi adotado pela Penny Fleck, a Penny não tinha idade para conseguir adotar uma criança, como por exemplo. E tudo foi assinado pelos Thomas Wayne, como negócio de confidencialidade e tudo mais. Tem vários pontos, né? Vários momentos, várias informações que nos são dadas no filme e a gente vai coletando aos poucos. Isso acontece quando tu tem a chance de assistir uma segunda vez, né? Que daí tu vai gravando esses detalhes. Primeiro, em um determinado momento, né, quando a Penny começa a falar sobre enviar uma carta para Thomas Wayne, ela está justificando isso para o Arthur. E em um determinado momento ela fala que não pode explicar mais detalhes, que ela não pode dar mais detalhes, Sim. né? Vamos entender que se realmente ela quisesse alguma coisa, contar para o Arthur que ele era filho do magnata da cidade, faria todo sentido, né? Faria todo sentido. E ela estava escondendo isso, escondendo esse segredo, tanto que ele foi descobrir isso através da carta. E a carta é um outro elemento chave que nos conta, que nos dá algumas informações. Na versão dublada, a carta está em português. Sim. Né? Pois é, uma coisa muito boa do filme, né? Que eles pegaram tudo que estava escrito e deixaram tudo para português. Nem todo mundo gostou. Teve gente que não gostou, né? Mas assim, ó, o que acontece? A carta, ela passa muito rapidamente, né? Então a gente acaba lendo só as partes que estão com letras maiores, né? Sim, em negrito, sublinhada. garrafais, é isso aí. Mas em um determinado momento, na parte do topo da carta, está falando, a Penny fala para o Thomas Wayne que ele não tinha o porquê se preocupar com a exposição, que ele teria orgulho do filho pela criação que ele deu a ela. Então, para uma pessoa que estava delirando, ela estava muito racional, Sim. escrevendo dessa forma, muito lúcida, escrevendo desse jeito, escrevendo dessa forma. Então, ali nós temos um segundo elemento de ligação que fortalecem a teoria de que, de fato, Bruce Wayne e Arthur Fleck sejam irmãos. Inclusive, quando o Arthur vai pra casa do Bruce Wayne, o Arthur só fala, sou filho da Penny, daí o Alfred lá, que tá junto com o Bruce, ele pouca já gente sabe. Pouca gente sabe que é o Alfred também, pois né? Pois é o Alfred ali, né? Aquela parte ali que estão na mansão Sim, Wayne. Que lá é o Alfred. Que o Arthur chega e faz mágicas ali pro Bruce Wayne, né? Pro Batman da criança, né? É o Alfred que tá ali, né? E quando ele fala que ele é filho da Penny, o Alfred já sabe sobre o que ele vai falar. Sim. Então vamos imaginar que se aquilo fosse um delírio, se não fosse uma armação, se não tivesse havido todo um envolvimento, uma preocupação em abafar aquele caso, o braço direito de Thomas Wayne, que era o Alfred, não teria o porquê ter essa história ainda tão viva. E foi ele falar que o nome dele era Arthur, o Alfred já pegou e daí ele já falou, eu sei tudo. Em um determinado momento ali ele fala, eu sei já tudo, a minha mãe me contou tudo. Não tem nada entre a sua mãe, não houve nada entre a sua mãe e o Thomas Wayne. Isto é, ele já sabia da história antes da história ser contada para ele. Sim. Né? O que, mais uma vez, demonstra ali o fator armação, né? Aquilo que pode vir a ter sido montado. Né? Aí tem um detalhe importante. No momento que a pasta, né? a pasta o prontuário médico é folheado pelo Arthur lá quando ele rouba a pasta no Asilo Arkham, está ali que ela foi diagnosticada com psicose aos 15 anos. Isso inviabilizaria a adoção. Né? Ela não teria como adotar. Idade, ela não tem capacidade mental, assim, de acordo com os orfanatos, ela não teria como adotar de maneira alguma uma criança. Ela não teria como adotar uma criança, né? Depois, mais à frente, o Arthur ainda pega uma foto dela, né? No verso escrito que o Thomas Wayne escreveu, né? Que achava lindo o sorriso adoro dela. Seu sorriso. Adoro seu TW. sorriso. TW. Pessoal, são muitos elementos, né, que corroboram, né, que fazem com que a teoria de que sejam de fato irmãos seja ela mais evidente. Né? O filme nos conta isso. Tá? Então, acreditar que não seja, com base única e tão somente nos delírios alucinantes, narcisistas, né, que foram os aspectos que motivaram, né, a internação dela, tu tem que fazer uma força muito maior do que simplesmente pegar as pecinhas que são te dadas, que são te entregues pelo filme e montar o quebra-cabeça, né? Um detalhe importante também
que no filme é falado, né, no cartãozinho do Arthur tá dizendo que aquele transtorno dele rir, né, de maneira desassociada aos sentimentos que ele está ali naquele momento, é causado por um trauma, né, um trauma neurológico. E em um determinado momento do filme é contado que ele foi encontrado amarrado num radiador com um trauma severo na cabeça, o que nos faz acreditar que aquela condição que ele vive é uma condição que lhe foi induzida, ele não nasceu daquela maneira.